Olá a todos, eu me chamo Jairo André Marques Júnior, sou bolsista de iniciação científica no projeto de pesquisa A Dimensão Iconológica segundo Abel Warburg, uma proposta de descrição contextual de fotografias, que é coordenado pela professora doutora Cláudia Butironi Guerra, e vou apresentar o trabalho Em Busca da Dimensão Iconológica, fotografias de campos de concentração como estudo de caso. Nós começamos essa apresentação com uma epígrafe ao autor Georges de Huberman, onde ele diz que, diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isto, que ela provavelmente nos sobreviverá. Somos diante dela um elemento de passagem, e ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração. Isso porque a fotografia ela é o fragmento do tempo exposto e descontinuado. Ela vai estar sempre ali relacionada a algo que aconteceu e vai servir como suporte da pesquisa através do saber pelas imagens. Os objetivos do projeto eles consistem na aplicação do método dos níveis descritivos de obras de arte que foram idealizadas pelo historiador da arte Abel Warburg, e nós vamos aplicar o método na análise das fotografias de campos de concentração que estão presentes nos principais acervos de museus e memoriais do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Nós também temos como objetivo o desenvolvimento de novos parâmetros descritivos de documentos fotográficos, com base nos resultados obtidos pela pesquisa. A metodologia que a gente utilizou, ela consistiu, no primeiro momento, na leitura de autores que são considerados paradigmáticos e totalmente pertinentes não apenas ao tema de estudo, mas também ao nosso objeto de estudo, que é a fotografia. E essas áreas são as da fotografia, da filosofia da imagem, história da arte e semiótica. Nós também procuramos estabelecer relações com os campos da biblioteconomia e ciência da informação para que fosse possível abordar tanto o conteúdo das fotografias como suporte documental, mas também as próprias instituições de memória. E, em segundo momento, mais de forma alternada à leitura, nós buscamos fotografias nos bancos de dados desses museus e memoriais do Holocausto. E as principais instituições que nós consultamos foram o Yad Vashem, que é o Centro Mundial de Recordação do Holocausto, o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos e o Museu Memorial de Auschwitz-Birkenau. Antes de entrarmos nos resultados da pesquisa, a gente precisa primeiro fazer uma contextualização geral, tanto a respeito da problemática que gerou a pesquisa, mas também sobre o método iconológico que foi aplicado na análise das fotografias. Os documentos fotográficos eles têm como função servir como referência imagética de eventos do passado. Isso porque ela possui grande capacidade de informar e ilustrar quando são bem utilizadas, seja por algum arquivo, por alguma biblioteca ou até mesmo por algum museu. Mas quando se fala no Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, nós facilmente nos deparamos com comentários negacionistas e até mesmo de tentativa de tirar essas imagens de contexto. Nós fazemos uma citação à ensaísta e socióloga Susan Sontag, onde ela diz que essas imagens elas carregam consigo uma determinada saturação. Essa saturação ela diz respeito a um certo cansaço do olhar por essas fotografias representarem o terror. São fotografias onde a morte é amplamente retratada e elas foram muito divulgadas para mostrar o extermínio ocorrido durante esse período. E essa saturação ela vai gerar algumas consequências, e algumas delas são o desvio do olhar, a negação e até mesmo o esquecimento público. E nós também citamos o filósofo historiador da arte Georges de Huberman, quando ele diz que se a memória dos campos ela pode parecer saturada, é porque ela se tornou incapaz de se relacionar com as suas próprias singularidades históricas. Ela vai se fixar em uma espécie de conceito. A Shoah como abstração e limite absoluto do nomeável, do pensável e do imaginável. Primeiramente, a palavra Shoah ela é uma forma de descentralizar essa ideia de conceito que foi dado ao Holocausto ocorrido contra os judeus europeus. Porque o termo Shoah ela é utilizada para falar especificamente sobre o massacre desse povo ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial. E a memória do Holocausto, nesse período, ela vai virar um conceito de imagem que representa o irrepresentável, que é o mal absoluto. E ela vai servir como base comparativa para outros tipos de genocídios futuros que foram documentados. E é por conta disso que ela vai perder em si a sua própria capacidade de ser legível, além desse conceito que foi imposto ao tema. Contextualizando os métodos descritivos de obra de arte,
Elas foram idealizadas pelo historiador da arte Aby Warburg, mas só foram definidas por Erwin Panofsky, que era uma espécie de aluno do Aby Warburg, e isso após a sua morte. O Aby ele idealiza esse método enquanto ele estudava as obras de arte renascentistas, e elas vão se dividir em 3 níveis descritivos. O primeiro nível, que é o pré-iconográfico, que é quando se tem familiaridade com objetos e eventos. O segundo nível, que é o nível iconográfico, que é quando se tem familiaridade com temas e conceitos específicos. E o terceiro nível, que é o que nos interessa, que é o nível iconológico, que diz respeito à análise contextual e leitura de mensagens ditas intrínsecas que ajudam a perceber o contexto de feitura da obra. E agora, partindo para os resultados alcançados na nossa pesquisa, elas vão se dividir em 3 categorias, com relação ao espectador, com relação ao objeto de pesquisa, que é a fotografia, e com relação ao método iconológico, que foi o método aplicado. Primeiramente, a gente entende que, para entender melhor a problemática sobre o tipo documental sensível que são as fotografias da Shoah, é necessário primeiro definir o que é o espectador. E nós o colocamos como aquele que observa, que está entregue às mensagens visuais, mas também pode não ter nenhuma relação nem com a história dos documentos e nenhum tipo de recordação pela experiência da memória. E alguns desses problemas são o desvio, tanto pela saturação das imagens, assim como a negação e o esquecimento público, que é uma possibilidade. Com relação ao nosso objeto de estudo, primeiro a gente precisa entender as funções da fotografia documento. E a que mais se destaca para o seu uso pela pesquisa historiográfica é a capacidade que a fotografia tem de criar um novo inventário do real. Ela cria um novo regime de visibilidade que é pautado nas referências visuais. E é por causa disso que ela vai ser capaz de reunir fragmentos da memória através dos álbuns e também em formato de arquivos. E é justamente por isso que o tratamento documental fotográfico ele tem que preservar suas características originais. Fazer retoques ou reenquadrar fotografias, eles podem ferir os detalhes que nós consideramos intrínsecos e que serão estudados na análise iconológica. E a exata contextualização ela vai impedir que essas fotografias tenham mau uso como testemunho ocular, assim como impedir que sejam descontextualizadas. Os resultados a respeito do método iconológico que nós aplicamos nas fotografias de campos de concentração nazistas, elas vão se dividir em 2 categorias, pelas suas características extrínsecas e intrínsecas. Sobre as características extrínsecas, que são aquelas que a gente consegue observar sem realizar uma grande análise, nós conseguimos dividir as fotografias do campo de concentração em 4 categorias básicas. A primeira, que são as fotografias de fotojornalistas, que na época, com destaque à agência Magnum, essas fotografias elas foram divulgadas pela imprensa, amplamente divulgadas. Elas ajudaram a consolidar o conceito do fotógrafo herói e criar um conceito imagético da guerra que seria utilizado em grandes produções cinematográficas. A segunda categoria que nós percebemos são as fotografias de soldados, que são fotografias feitas por soldados, geralmente do lado aliado, e foram utilizadas como prova visual dos acontecimentos e serviram também como suporte documental nos julgamentos dos crimes nazistas. A terceira categoria que nós percebemos são as fotografias de prisioneiros, que em sua maior parte elas são clandestinas e elas relatam a realidade dos campos. E o peso da fotografia ela também vai dizer muito sobre o campo onde o autor da fotografia estava. Como exemplo, eu trago uma fotografia de um dos membros do Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau, que foi feita em 1945. Essa é uma foto ilegal que mostra a queima de corpos que foram retirados de uma das câmaras de gás. Quem vai trabalhar com essa fotografia, não só com essa, mas com outros 3 fotogramas que constituem uma série, é o autor George Gilberman, onde ele faz a análise iconológica dessa fotografia na sua obra Imagens Apesar de Tudo, e ele vai se referir a essas 4 fotografias como 4 películas retiradas do inferno. E essas fotografias elas evidenciam o massacre que ocorreu no campo de concentração naquele momento, e elas também vão atuar como resistência da memória a um apagamento que lhe foi originalmente destinado. A quarta categoria que nós percebemos são as fotografias esquecidas. E nós dizemos esquecidas porque são fotografias feitas por jornalistas e fotógrafos e também pessoas comuns que estiveram em alguns dos campos de concentração durante ou após a libertação, ou que fotografaram ou tenham qualquer tipo de material que não tenha sido reconhecido na época ou não divulgado.
Constantemente, os museus memoriais eles recebem coleções de fotografias de época que são geralmente parte da produção de algum fotógrafo e que não tenha ficado famoso com essa fotografia na época, ou qualquer pessoa comum que tenha fotografado qualquer acontecimento na época e que não tenha sido revelado. Sobre as características intrínsecas, que são aquelas que necessitam de uma análise aplicada, nós buscamos entender como se dá o processo do conceito imagético e utilizamos a representação do conceito segundo John Berger. A mensagem fotográfica, representada pela seta, ela é uma mensagem descontinuada e ambígua. Ela só vai se tornar referente quando o espectador ele for capaz de perceber nela uma temporalidade, de situá-la entre um passado e um futuro. E essa ideia ela é representada pela esfera. Quanto mais se sabe sobre a representação, maior vai ser essa esfera. Por fim, dentro da esfera da ideia, estão contidos todos os saberes e eventos relacionados à representação. E eles estão sempre fazendo referências umas às outras. Esse é o esquema teórico do conceito imagético que é apresentado por John Berger. Mas esse mesmo conceito, quando ele se torna suficientemente concreto, ele tende a produzir o efeito de certeza sobre tudo o que já se sabe a respeito de algo. No nosso caso, com a problemática de que já se sabe tudo a respeito da Shoah. E assim é necessário que seja feito o que Didi Uberman ele vai chamar de uma remontagem da história. E só assim é possível ampliar o horizonte contextual histórico e atribuir novos usos aos documentos fotográficos. Como conclusões, nós dizemos que o método iconológico como ferramenta de análise ele vai servir como base para a melhor interpretação contextual da história, e ele também vai servir como possibilidade de ressignificar o saber pelas imagens. E ele também pode ser utilizado para auxiliar o tratamento documental e impedir o mau uso desse tipo de documentação e evitar a descontextualização de documentos fotográficos. Nessa primeira etapa da pesquisa, a utilização do método ele permitiu concluir que o saber histórico sobre a Shoah está ligado ao conceito visual que foi construído a respeito do tema e identificar os diferentes tipos de imagens que foram produzidos. E se faz necessário, numa segunda etapa, realizar a pesquisa das práticas institucionais dos museus memoriais e expandir as nossas questões norteadoras. Por fim, eu deixo disponível as nossas referências bibliográficas e também as referências iconográficas que foram utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado.